Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão, Diácono Gilson. Louvado seja Deus. Aleluia. Nesta manhã, meus queridos irmãos, simpatizantes da palavra de Deus, aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta manhã, que é o Salmo 143. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui, desde manhã cedo, acordando aí umas 5 e pouca da manhã, para a glória de Deus, para poder orar e buscar uma palavra de Deus para os nossos corações, uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra, aleluia, de edificação, aleluia, para que nós possamos permanecer na fé, na esperança, em nome do Senhor Jesus, confiando em Deus, aleluia, independente de qualquer que seja a situação a qual venhamos a estar vivendo, aleluia. Creio que os irmãos têm visto muita coisa que tem acontecido aí pelo mundo afora, no Brasil e em outros países, Creio que os irmãos, os ouvintes aí, simpatizantes da palavra, têm visto os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos meses, que ocorreram no mundo afora, terremoto na Venezuela, o terremoto no Peru e agora na Colômbia, mas também outros acontecimentos que têm ocorrido mundo afora, E muitos ficam aí transtornados, preocupados, com medo, mas Deus ele tem uma palavra, meu querido, aos nossos corações, aleluia, e nós temos que permanecer na fé no Senhor. Afinal de contas, nós somos peregrinos aqui nesta terra, aleluia, e a nossa morada, nossa terra celestial é a nova Jerusalém, louvado seja Deus. Mas mesmo assim, enquanto nós estamos aqui ainda com vida, devemos orar por nós, devemos interceder pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pelo mundo, que precisa cada dia mais de Deus, aleluia. Não só os fenômenos que têm ocorrido aí da natureza, mas também a própria violência do ser humano, tem se agravado cada vez mais, meu querido. E isso aí nada mais é do que tudo o que o Senhor Jesus Cristo, ele já falara aos seus discípulos há mais de 2000 anos, Aleluia. Então nós, como discípulo do Senhor, como servo de Deus, temos que estar só orando, confiando no Senhor, entregando nossa vida, nossa família nas mãos do Senhor, pois Ele é soberano, Ele é o controle, de tudo. Ele não está no controle, mas Ele é o controle de tudo. Nada foge ao seu controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus. Amém? Meus queridos, eu convido você, meu irmão, minha irmã, simpatizante da palavra de Deus, antes da gente começar aqui a falar no Salmo, alguma coisa da parte de Deus, vamos orar, Eu sempre gosto de começar orando, porque entendo que o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. João Batista, ele já tinha dito essas palavras, E também ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua.
Falando de quem? De Jesus Cristo, né? Que agora João era o precursor, né? Aquele que iria anunciar, abrir o caminho, né? Para a vinda do Messias. E agora ele entendeu que ele tinha que diminuir e Jesus é quem tinha que aparecer ali anunciando o evangelho também do arrependimento. Louvado seja Deus. E nós temos que também diminuir. Quem somos nós, né? Tudo que temos, tudo que somos é permissão dele, tudo é para ele, para a glória deles. Nós somos apenas servos e nada mais, e estamos aqui servindo ao propósito de Deus. Que o Senhor tome a nossa vida, a sua vida, a minha vida, nas mãos dele, faça como ele quiser. Louvado seja Deus. Vamos orar, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença em oração, queremos tributar a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade e declarar que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Pai Santo, fala conosco através da Tua palavra, alcança em nome de Jesus cada vida, cada família, cada pessoa, Pai, independente da sua religião, que Tu possas falar ao coração de cada um, de cada homem, mulher, jovem, em nome de Jesus, Senhor. Traz consolo, traz esperança, traz fortalecimento ao coração de cada vida, em nome de Jesus. Consola aquele que perdeu o seu ente querido, em nome de Jesus, aquele que perdeu o seu amigo. Ó Deus, que o Senhor possa consolar em nome de Jesus e glória a Deus. Meus queridos, como eu falei anteriormente, as coisas estão indo, né? Estão acontecendo como o nosso Deus, Jesus, ele disse, né? Aleluia, em Mateus, que haveria rumores de guerras, terremotos e muitas outras coisas a mais, mas que nós não viéssemos a estar temerosos, mas vigilantes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é um despertar, aleluia, para cada um de nós, seres humanos, né? Nós temos que estar aí atento às coisas que têm acontecido neste mundo, aleluia. Nada do que está ocorrendo, irmão, é por acaso. Tudo tem uma ordem, aleluia, tudo está determinado pelo Deus Criador do céu e da terra. Nós temos apenas que estar orando, estar meditando na palavra, andando no centro da vontade de Deus, anunciando o reino dos céus às pessoas, né? Se assim elas quiserem ouvir, ninguém é obrigado a ouvir, você pode pedir licença para pregar numa praça, ou para um amigo, se assim as pessoas quiserem ouvir. Se não, meu querido, se elas não quiserem, aleluia, você tem que respeitar as pessoas e sair, né? Fazer como o Senhor disse para os discípulos: olha, se vocês chegarem a uma cidade e lá vocês começarem a pregar e eles não receberem, saiam, batam a poeira dos pés, né? E saiam. Louvado seja Deus. E é isso que nós temos que fazer, meu querido. Se a gente chega em um bairro, numa rua, ou em qualquer lugar no país, ou na sua própria parentela, e lá eles não quiserem ouvir a palavra, nós temos que respeitar, né, essas pessoas, e aí a gente bate o pó da poeira e sai em nome de Jesus. Mas sai respeitando a pessoa, amando as pessoas, né? Deus não nos ensinou a odiar ninguém, Deus não nos ensinou a amaldiçoar ninguém, nós temos apenas que amar, aleluia. Esse é o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. As pessoas são livres, meu querido irmão, para receber ou não o Evangelho, se assim elas quiserem. A palavra de Deus, ela diz que não é por força
nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. A passagem que eu tenho hoje da parte de Deus para nós, meu querido, é o Salmo 143, que diz assim a palavra de Deus. Aleluia. É um salmo de Davi, né? Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Verso 3: Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão e fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos e considero todos os teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não sejas semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha mão. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Por tua misericórdia, desraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Glória a Deus. Aleluia. Salmo maravilhoso, né, meus queridos irmãos, aonde Davi aqui recorre, aleluia, a misericórdia de Deus. Ele declara a Deus, aleluia, que ele tem sede de Deus. Mas nós, meu querido, vamos ficar aqui, aleluia, apenas com os versículos 1 e 2, aleluia. Louvado seja Deus. E aí nós vamos trabalhar aqui com Isaías 59, 1 e Jeremias 33, 3. Louvado seja Deus. Aleluia. O salmista aqui, ele diz no verso 1, né, do número Salmo 143, ó Senhor, ouve a minha oração. Ou seja, Davi, ele clama a Deus e pede para Deus ouvir a oração dele. Muitas vezes nós nos ajoelhamos, ou em pé, ou sentado, deitado, e pedimos para que o Senhor ouça a nossa oração. E muitas das vezes o Senhor fica em silêncio, ele não fala, e nós nos angustiamos porque não conseguimos ouvir a voz de Deus. Achamos que Deus está longe, ou que existe alguma barreira em nós que está impedindo do Senhor nos ouvir. E o salmista, ele continua aqui ainda na segunda parte: inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade. Que verdade, meu irmão? A palavra de Deus. Porque Deus,
ele não pode mentir. Sua palavra é verdadeira. Seus decretos são verdadeiros. Seus ensinamentos são verdadeiros. E ele diz, segundo a tua justiça, ou seja, segundo a tua retidão. E aí no verso 2 ele diz, e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Davi diz, olha, aos teus olhos, Senhor, talvez eu não seja justo, né? Eu sou um homem pecador, eu reconheço minhas faltas, minhas falhas, porque sei que aos teus olhos não existe ser humano nenhum justo diante de ti. E é verdade, meu irmão, nós não somos, né? Só através de Jesus, é Jesus que nos justifica, porque a palavra de Deus, ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas existe um que nos justifica. Através de Jesus nós somos, né, justificados. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos justificados diante de Deus. Louvado seja Deus. Mas aqui eu quero me deter na questão da oração, meu querido. Ele diz, ouve-me, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Aleluia. Muitas das vezes nós, como eu disse, achamos que Deus está longe e não está nos ouvindo. Jeremias, aleluia, ele vai dizer, né, lá em Isaías 59, 1. Isaías 59, 1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos para lá, para Isaías, meus queridos irmãos. Isaías 59, verso 1. Depois nós temos Jeremias. Aleluia. Os irmãos me dão apenas um minutinho, por favor, até achar aqui Jeremias. Aliás, Isaías, depois Jeremias, para a glória de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Peço perdão, irmão, já era para me ter deixado aqui tudo preparado, para não ter essa dificuldade. Às vezes minha Bíblia tem uma letrinha meio pequenininha e a gente fica, eu não tenho aquelas Bíblias de marcação, né? Já é mais fácil de você procurar. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Pronto. Isaías 59, 1, diz assim a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para não poder ouvir. Aleluia. Meu querido, veja, ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Ou não está agravada, encolhida. Isso mostra o que, irmão? Mostra que Deus, meu querido irmão, aqui nesse versículo, Deus tem todo o que? Tem todo o poder. E confirma que Deus está apto para agir
e resgatar, aleluia, e transformar qualquer situação difícil, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus tem todo o poder, meu irmão. Deus está no controle de tudo, Ele é o controle de tudo. Deus, Ele está apto para agir, para salvar, para resgatar, para transformar qualquer situação difícil. Nós temos apenas que confiar, que depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Muitas das vezes nós ficamos temerosos, mas se nós clamarmos, irmão, com um coração sincero, Deus, Ele age. Deus, Ele age quando nós olhamos para o que Deus fez no passado em favor do seu povo, quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, porque o povo começou a clamar. Deus, Ele agiu com mão forte, libertando o povo da escravidão, do pecado. Deus, Ele agiu com mão forte quando derrubou as muralhas de Jericó. Deus, Ele agiu com mão forte quando Ele abriu o mar vermelho para o povo passar o pé enxuto. Então nós não devemos duvidar do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer pelo povo dele, por aqueles que clamam, por aqueles que o buscam, por aqueles que estão em constante oração sincera diante dele. E ele diz mais, né? Nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Ou seja, os ouvidos de Deus, meu irmão, não estão tapados. Significa o quê? Significa que ele escuta com clareza o clamor e a oração de quem busca, sem nenhum tipo de limitação física ou espiritual. Nossa oração apenas tem que ser o quê, meu irmão? Sincera, verdadeira. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, agravados, né? Não estão tapados. Não há limite, né? Ele pode. Ele escuta com clareza a minha, a sua oração. Mas existe, né, o que impede, meu irmão, de Deus ouvir a minha e a sua oração. E aí, quando a gente vai para o verso 2, a gente encontra a resposta. O que impede, muitas das vezes, da nossa oração ser ouvida. E ele diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, ou seja, é o pecado, meu irmão. É o pecado que nos distancia de Deus, né? É isso que impede muitas das vezes de Deus agir em prol da minha e da sua vida, ou em prol de algo que nós queremos, um livramento para a nossa parentela, um livramento para o nosso país. Às vezes o pecado, mas Deus está dizendo nessa manhã, e para você e para mim, para a gente lançar fora do nosso ser tudo aquilo que impede das nossas orações não serem ouvidas por Ele. Devemos então, irmão, deixar o mau comportamento e buscarmos sermos pessoas corretas diante de Deus. Andar com dignidade diante do Senhor. Aleluia. Porque não existe limitação para o poder de Deus quando Ele quer agir, quando o povo dele clama. Aleluia. E aí a gente vai para Jeremias. Aleluia. O profeta Jeremias, quando Jeremias, meu querido, aqui, capítulo 33 de Jeremias, 33, verso 3. Jeremias, ele estava ali, o profeta Jeremias estava em um cenário difícil.
Jeremias estava, meu querido irmão, aleluia, no pátio da guarda, né? Estava ali preso em Jerusalém. Veja, Jeremias 33:3, o que diz a palavra de Deus para mim e para você? Está aqui. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia. O cenário, meu irmão, dessa cidade de Jerusalém era um cenário, ela estava cercada, né, pelos babilônios. Ela estava prestes a ser destruída, Jerusalém. Mas Deus então ouviu, né? Ele ouviu o clamor. Ele diz para mim, para você: clama a mim e responder-te-ei, de anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Se nós clamarmos a Deus, irmão, Deus vai agir em favor da sua vida, em favor da minha vida. Deus vai agir em favor da nossa nação brasileira, quando nós assim clamarmos. Talvez o mundo esteja aí temeroso com as coisas que estão vindo. Talvez o assunto que tem aí tomado conta do cenário mundial hoje seja essas tragédias, o El Ninho, e o povo fica apavorado. Os maus políticos, o que vai acontecer? Mas Deus tem mandado eu e você clamar, meu irmão. Clamar a Ele, porque quando nós clamamos com um coração sincero, Ele responde. Ele entra com o livramento. Como eu disse, o cenário de Jerusalém era um cenário de cerco, prestes a ser destruída pelos babilônios. Mas se a gente clamar, Deus vai fazer o impossível para libertar, para nos dar o livramento de todo o mal, para amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, a destruição da nossa cidade, do nosso país. Aleluia. Agora, isso depende, meu irmão, de uma oração sincera, de uma oração verdadeira, né? Quando nós clamamos com um coração sincero, verdadeiro, Deus, Ele age, Deus, Ele cura, Deus, Ele liberta, Deus, Ele transforma. Mas a nossa oração, ela tem que ser sincera. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. A quem você tem clamado, meu irmão? Você tem depositado a sua confiança em quem? No homem, na sua própria sabedoria, na sua força? Em quem você tem confiado? A quem também você tem clamado? Muitas das vezes nós achamos que é o fulano, nós depositamos a confiança nos homens. Não, é aquele ali que vai resolver os problemas da nossa nação, é aquele ali que vai fazer o Brasil caminhar, é aquele ali que vai nos dar liberdade de expressão. Quero dizer para você que eu não me sinto, aleluia, impedido de pregar a palavra de Deus, nem de falar as coisas pela internet. Eu sinto livre. O que eu vejo é que muitas pessoas usam a internet de forma errada para denegrir os outros. Isso, meu irmão, é errado. Mas eu não vejo nenhum impedimento, meu querido. Então nós temos que clamar a Deus. Se nós queremos um país melhor, temos que clamar ao Senhor. Temos que depositar a nossa confiança em Deus e não nos homens. Não seguir o que as pessoas, os homens querem, né? Das vezes nós estamos em um local reunido e as pessoas ali praticamente, né, obriga você
a votar em Beltrano. Mas você é livre, meu irmão. Ore a Deus, clame a Deus e Deus vai te dar direção. É a direção de Deus que você tem que seguir, que eu tenho que seguir. Não é a direção de homens. Nós temos que orar. Orar para que o nosso Brasil vá bem em tudo. E o Brasil está indo, graças a Deus, está caminhando. O país está prosperando. O país está produzindo. É lógico que tem as crises aí que têm acontecido devido a certos fatores que estão ocorrendo. Mas o Brasil está caminhando. O Brasil está prosperando. E nós temos que continuar nessa fé. Orando, clamando a Deus com um coração sincero. Por isso eu deixo para você esta passagem, para você ler, para você meditar. E como a gente leu aqui no Salmo, né? Esse Salmo 143, que Deus olhou para a terra e não viu justo nenhum sequer. Aleluia. Então que Deus, meu querido, possa, fazer segundo a sua verdade e segundo a sua justiça na minha e na sua vida, na minha e na sua família, no nosso país. Aleluia. Lembre-se, meu irmão, Deus preza pela verdade. Deus preza pela justiça, pela retidão. Aleluia. Deus, ele não está pactuado com engano, com mentira. Deus, ele não está nessas coisas, irmão, nesses embrulhos dos homens. Louvado seja Deus. E que nós possamos orar para Deus guardar a nossa nação, livrar o Brasil dos homens corruptos, livrar o Brasil de pessoas que querem saquear, roubar a nossa nação, roubar a nossa riqueza, né? Nós temos que pedir a Deus, só Deus, irmãos, que pode intervir. Muitas das vezes nós ficamos aí temerosos, porque a nação A, a nação B, ela tem arma nuclear, mas Deus, irmão, é a nossa justiça. Deus é a nossa bandeira. Agindo Deus, quem impedirá? Irmão, se Deus agir em favor do Brasil, quem que vai impedir o avanço, o crescimento do país? É os Estados Unidos? É esse presidente dele que está lá? Não, meu irmão. Que Deus agindo, meu irmão, o homem ele é abatido. O que Deus fez com Nabucodonosor? Nabucodonosor, irmão, virou animal até se humilhar. E é isso que Deus faz com os orgulhosos, com os presunçosos. Deus abate, meu querido. Então nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Temos que entregar o Brasil na mão do Senhor. Não é na mão de pseudos evangélicos, né? Que dizem ser o dono, quer ser aí o principal, tá na frente. Diz que é o representante do povo evangélico. Irmão, quem me representa é Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Ele a glória, o poder e a majestade. Nós temos que orar ao Senhor para pedir a Deus, para Deus guardar o Brasil, para que Deus possa abençoar o Brasil em tudo e livrar o Brasil de todo o mal, das catástrofes, amenizar, né, meu querido? Amenizar aí, a gente sabe que devido aos fenômenos da natureza, muitas cidades do nosso país estão sendo atingidas. Nós temos que pedir a Deus para Deus preservar as vidas, né? Que não sejam muitas as perdas humanas. Pedir ao Senhor, e Deus assim o faz, meu querido. E que Deus console o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos aqui no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e em tantos outros lugares que tem acontecido esses terremotos, as guerras, as perseguições. Que Deus guarde o coração das pessoas e que nós possamos permanecer, meu irmão, na fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
em toda e qualquer situação, meu querido. Que a nossa fé esteja colocada no Deus vivo, no Deus verdadeiro, chamado Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios. Deus te proteja e te guarde de todo mal que há debaixo desse céu, em nome de Jesus. Vamos orar, querido irmão. Pai eterno, maravilhoso, graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade de estar falando um pouco da tua palavra. Deus alcança esse irmão, essa irmã, esse simpatizante da palavra de Deus, este ouvinte. Deus guarda, protege, livra a sua vida, a sua casa, a sua família de todo mal. Deus guarda o nosso Brasil. Deus acampa os teus anjos em nome de Jesus em todo o território brasileiro, em toda a extensão do território brasileiro. Repreenda toda ação maligna do inimigo em nome de Jesus. Guarda as autoridades constituídas por ti, meu Pai, em nome de Jesus. Dá graça ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Alckmin. Guarda, protege, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Brasil. Acampa os teus anjos nos quatro cantos do território brasileiro. Livra de todo mal dos homens ambiciosos, gananciosos, mal intencionados, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando agora na mente de cada irmão, de cada irmã. Vai tirando, Senhor, toda a cegueira. Vai tirando da mente desse irmão, desta irmã, aquilo que tem, meu Pai, impedido dela enxergar a verdade, dela ter um raciocínio correto, meu Pai, das coisas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa aqui o meu bairro, a minha vizinhança, em nome de Jesus, a cidade a qual eu moro, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos da igreja, o pastor, abençoa a minha família, abençoa a família da minha esposa, abençoa os meus amigos de perto e de longe, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Toma as minhas causas em tuas mãos, tu sabes todas elas, Senhor. Vem agir, vem fazer o que eu não posso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Destrava tudo que estiver travado, meu Pai, em nome de Jesus, os processos ali do INSS. Deus, tu sabe, em nome de Jesus. Faça o que eu não posso fazer, Senhor, em nome de Jesus, e me conceda a vitória, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs simpatizantes do canal, que você possa se inscrever aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos, amém? Em nome de Jesus, e nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Eu sou o Gilson, o diácono Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Lembrando, meu querido irmão, que nós vamos dar continuidade, amém, ao estudo dos evangelhos, Eu fiquei alguns dias, eu acho que 2, 3 dias sem falar, mas nós vamos dar continuidade a este estudo, tá certo? Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.